A graça, a paz do Senhor seja na sua vida. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, pois o tempo do Senhor está próximo. Jesus disse em Apocalipse: mais do que felizes aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Verdadeiramente o tempo do Senhor está próximo. O arrebatamento está prestes a acontecer. Um dos maiores acontecimentos e um dos maiores eventos, pois será mundial. E muitas pessoas não estão se preocupando com isso. Estão preocupando com o mundial do Corinthians, se preocupando com o mundial dos seus times. Mas o mundial que vai acontecer é o arrebatamento em todos os cantos da terra, onde somente os escolhidos, a igreja, participarão naquele dia. E por isso você tem que estar preparado, pois a palavra do Senhor diz: prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus? Você tem se preparado para se encontrar com o Senhor, o teu Deus? A maneira que você se encontra hoje, você está preparado para se encontrar com Deus? Pois a palavra do Senhor fala que nós devemos estar preparados, como uma noiva adornada, uma noiva preparada para se apresentar diante do seu noivo. Assim são os escolhidos de Cristo, os cristãos, a igreja também deve estar preparado para se encontrar com Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 16: pois toda a escritura, divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para nos ensinar, ela é proveitosa para corrigir, para que todos nós sejamos aperfeiçoados diante de Deus para toda boa obra. Então a escritura, a palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar e para corrigir. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, por completo. Por isso não tem como crermos na Bíblia por partes. Eu creio na Bíblia, mas porém está adulterado. Eu creio na Bíblia, mas eu acho que isso aqui está errado. Você não crê na Bíblia, você usa a Bíblia. Você não crê na Bíblia, você crê no seu próprio coração. Você não é guiado pela palavra de Deus, mas pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo seu próprio coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, mas enganoso é do que todas as coisas nessa vida. O coração do ser humano está cercado de enganos. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos sim conhecermos a verdade é Cristo. Jeremias falou: enganoso é o coração do homem. Então por isso que você não deve seguir seu coração, por isso que você não deve ser levado pelas suas emoções de seu coração, pois o coração é enganoso. E demais, mais enganoso do que todas as coisas na vida. Em Provérbios vai dizer no capítulo 18, no primeiro versículo, diz: todo caminho parece ser bom e reto aos olhos do homem, até que pela palavra de Deus o contrário seja provado. Então todo caminho segundo os seus próprios olhos parece ser bom, porém a Bíblia te prova ao contrário. Se seus caminhos são bons, a Bíblia te mostra não. É por isso que as pessoas não querem saber da Bíblia, não querem saber de ler o que está escrito, porque a Bíblia ela não está em busca de aprovar, ela não está em busca de aprovar os seus sentimentos. A Bíblia não está dando aprovação ao seu pecado. E justamente por isso muitas pessoas não querem saber do que está escrito na Bíblia, pois as pessoas não querem vir para a luz para que as suas obras que são más não sejam reprovadas. Quero ler a mensagem do Evangelho em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2 está escrito: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados,
porque no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A Bíblia fala que outro tempo que nós éramos como ovelhas desgarradas, ou seja, nós éramos como inimigos, mas que através de Cristo fomos reconciliados pela sua morte, através da morte de um justo. O pecado hoje que está adentrado no seu coração, que está adentrado no coração de muitos, ele pode ser retirado. O pecado pode ser retirado da sua vida hoje, da sua vida agora, da sua mente, de sua conduta, através de um que morreu e ressuscitou, e disse, ele deu certeza que ele virá e julgará o mundo, e a Bíblia fala que isso Deus deixou certeza, não há dúvida, não há sombra de dúvida, de que Cristo virá o juiz para julgar as nações, os povos, línguas, tribos e etc. A palavra de Deus fala que Ele nos tirou das potestades, ou seja, do engano dos demônios, da sujeição aos demônios. Ele nos tirou das potestades e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ou seja, a luz de Cristo nos resgatou da vã maneira de viver, da maneira em que muitos estão vivendo, da maneira em que muitos estavam até o dia em que Jesus os resgatou, a vã maneira de viver, a idolatria, bebedeiras, feitiçarias e inimizades, todo tipo de pecado são comparados como trevas. A Bíblia diz que Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Agora a grande questão, amado, será que você foi resgatado, já foi tirado das trevas e transportado para a luz? Ou você ainda permanece em trevas? Será que você ainda permanece em trevas, ou você já se deixou ser resgatado das trevas por Cristo? Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para te resgatar das trevas do pecado. Jesus veio para resgatar o homem das trevas de suas iniquidades. Jesus veio para tirar o homem do pecado. Jesus não veio para realizar seus desejos e seus sonhos. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica. Jesus não é o Papai Noel que veio para realizar seus desejos e te dar presentes, para fazer as vontades de seu coração. Mas a Bíblia fala que ele veio buscar salvar o que se havia perdido. E uma mensagem Jesus ele pregou: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, tenham sobre vós o tempo do refrigério por meio de Jesus Cristo. Então a mensagem que foi pregada é essa: arrependam-se e se convertam para que seus pecados sejam apagados. Jesus
mensagem de que você vai enriquecer. Jesus não quer dinheiro. Jesus não falou para você dar para receber. Jesus não está atrás de dinheiro. Isso daí, quem prega são falsos profetas. Esse é o evangelho dos falsos profetas. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, mas o evangelho do diabo. Segundo o falso profeta tem pregado sobre a face da terra. Jesus falou que o coração quebrantado e contrito, esse é o sacrifício agradável a Deus. Mas dizem que a fogueira santa que é sacrifício para Deus. Jesus falou que o coração quebrantado e contrito é sacrifício agradável para Deus. Mas os homens falam que para Deus o sacrifício agradável é dinheiro. E nunca foi. Dinheiro não é sacrifício para Deus. Dinheiro é sacrifício para mamon. Muito cuidado você que tenta oferecer para Deus dinheiro para agradar a Deus em vez de sua obediência, porque Deus nunca recebeu dinheiro. Quem está recebendo é mamon. Quem está por trás de campanhas de prosperidade é mamon. Quem está por trás de campanhas onde só arrecada dinheiro é mamon. Jesus está preocupado com a sua conversão, com o seu arrependimento, com a sua mudança de vida, com a sua salvação. E salvação, como está escrito bem claro em Efésios, não vem pelas obras, é pela graça. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem das obras para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. Se logo você não pode ser salvo pelas obras, me explica como que fazendo caridade você vai alcançar uma vida melhor. Me explica como que fazendo campanha você vai agradar a Deus. Sendo que a Bíblia fala em Atos 7, Deus não aceita ser servido pelas mãos dos homens. No livro de Atos 7, Deus diz que não aceita ser servido pelas mãos dos homens. Em outras palavras, as tuas mãos, o seu dinheiro, o que você apresenta para agradar a Deus não vai agradar a Ele mais do que a tua sujeição e fidelidade. Por isso, sugiro que leia as Escrituras, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você tem que comparar o que está escrito. Sempre você deve comparar o que está escrito com o que alguém prega por aí, em alguma religião. Você tem que comparar o que está escrito com o que você tem ouvido dentro de alguma religião, porque a palavra de Deus ela é a última. A palavra dos homens, as tradições, a palavra do Papa, do Padre, do Malafaia, do Macedo, não pode ser a última palavra. A última palavra tem que ser a Escritura. As Escrituras têm que ser sempre a sua última palavra a ser ouvida e a ser guardada, porque ela é a palavra de Deus. Ela não é parte da palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Em Efésios a Bíblia diz que o pecado, o diabo, através do pecado, ele opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo de número 2. O diabo ele só tem legalidade para operar nos filhos da desobediência. Ou seja, a desobediência se torna filho. E o diabo ele somente tem legalidade a operar e a fazer, a castigar aqueles que vivem desobediência diante de Deus. Pois tomara que você não seja o filho da desobediência, mas sim a ovelha de Cristo, o filho da obediência, para a fim de suas obras glorificar a Deus em suas atitudes, em sua conduta, porque os filhos da desobediência estão caminhando para o inferno. Os filhos da desobediência têm o seu lugar no tormento. O seu lugar no fogo do inferno está preparado para os filhos da desobediência, em que outro tempo chegaram ao conhecimento da verdade, mas infelizmente escolheram o engano, escolheram o pecado. E por isso são filhos da desobediência, porque escolheram a desobediência, a infidelidade, os seus caminhos maus de prostituição,
Os seus caminhos vão de bebedeiras e imoralidades. Por isso se tornaram filhos da desobediência, porque, tendo o conhecimento da verdade, não se sujeitaram a ela, mas escolheram e trilharam o caminho da desobediência, como também Balaão. Balaão, o profeta, que foi levantado por Deus, mas se transformou em filho da desobediência, mesmo tendo dons, mesmo tendo sobre ele uma grande responsabilidade. Isso é o que torna um homem filho da desobediência, que outro tempo foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, do pecado para viver uma vida reta diante de Deus. Só que tornaram como o cão volta para o seu próprio vômito, tornaram para o vômito do seu pecado, da sua bebedeira, para mexer com feitiçaria, para invocar os demônios. Porque a grande realidade é essa: muitos estão adorando os demônios, o demônio da cachaça, o demônio da prostituição, o demônio do futebol, que tem te escravizado em idolatrias, que tem cegado seu entendimento através da ganância, o demônio chamado Mamon, da Mega Sena, das empresas evangélicas que pregam prosperidade. Esse é o século que nós vivemos. A Bíblia fala que são tempos trabalhosos. E Filipenses diz: o Deus deles é o ventre, que só pensa nesta vida. Então, cuidado, pois não seja um filho da desobediência. Não seja você o filho da desobediência. Pai no céu só existe um, e filhos na terra são somente os que são sujeitos a Deus, o Pai. Não são todos filhos de Deus. Isso é uma grande mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que todos quanto receberam, a esses foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem recebeu é porque ele simplesmente também recebeu os seus ensinamentos, é porque ele simplesmente recebeu como sujeição a palavra de Deus. Mas quem não recebeu, a palavra de Deus entrou num ouvido, saiu pelo outro e continuou em seus deleites, continuou em suas iniquidades. Esses não receberam a Deus, apenas ouviram a verdade. Só que a Bíblia fala que a quem muito é dado vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. O conhecimento de Deus, há uma cobrança diante de Deus a se praticar, porque não basta somente ser ouvinte. Você é ouvinte da palavra. Muito bonito isso. Porém a Bíblia fala: não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmo, mas sejam praticantes de toda a palavra. Se você somente ouve, pois é bom que você comece a praticar. Se você pratica a palavra de Deus, as suas obras elas mostram, os seus frutos eles mostram, porque Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe figos dos abrolhos. Não tem como colher frutos maus de uma árvore boa. Não tem como colher frutos bons de uma árvore má. Pelos seus frutos se conhece. Dá para perceber que você realmente tem Deus. O quanto que você tem Deus. O quanto que você se sujeita a Deus é o tanto que você tem a Deus. É o tanto que você teme a Deus em seu coração. Os frutos, eles mostram. Eles mostram a quem você tem se sujeitado, a quem você tem obedecido, a quem você tem buscado. Os frutos são bondade, fé, mansidão, gozo, paz, amor, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Mas os frutos, ou melhor, as obras da carne, são manifestas, as quais são idolatrias, injustiças, inimizades, bebedeiras, imoralidades, prostituições, roubos, mentiras, inimizades, ciúmes, pelejas, dissensões, heresias. São obras da carne. Gálatas capítulo 5. Essas são as obras dos que não são filhos de Deus, dos que não alcançaram a graça para serem livres de suas iniquidades, para que possam se tornarem filhos de Deus. Ainda são filhos da desobediência que caminham na carne. Ainda são filhos da desobediência os que acendem vela ao pé de uma imagem escultura. Ainda são filhos da desobediência aqueles que usam o seu corpo para iniquidade, em bebedeiras e prostituições. Corações gananciosos. Mostra aqui você tem
desobedecido, filho da desobediência. Efésios 2 diz, versículo 3, entre os quais todos nós também, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então tem os filhos da desobediência, os filhos da ira, que são os rebeldes, que são os que se negam a caminhar na luz, são filhos da ira, são filhos da desobediência. A Bíblia fala que em outro tempo, a Bíblia está se referindo aos cristãos, a Bíblia não está se referindo aos católicos, evangélicos, religiosos de alguma religião, mas a Bíblia está se referindo a nós, que em outro tempo vivíamos em iniquidades e mais iniquidades, bebedeiras, orgias, idolatrias e feitiçarias, ganâncias e adultérios. A Bíblia fala que nós estávamos em trevas, porque éramos filhos da ira, éramos filhos da desobediência. Você hoje está vivendo como filho da desobediência, como filho da ira ou não? Porque se você vive em suas inimizades com Deus, você é um filho da ira. Se você vive em suas bebedeiras, uma vida de embriaguez, você é o filho da ira. O filho da desobediência, ele anda idolatrando. E seu coração tem ídolos e mais ídolos, ídolos do futebol, a rainha do céu, a santa ciclana e fulana. Mas os filhos da obediência só tem um Senhor, só tem um rei. Não tem rainha no coração, não tem senhora no coração, mas tem um Senhor e tem um rei, porque Deus não tem mãe. E Deus não casou-se com ninguém. Por isso seja um filho da obediência, não seja um filho da ira. Seja um filho da obediência e não um filho da desobediência. Porque em outro tempo era normal viver em trevas e achar que o pecado é normal. Em outro tempo é normal o homem se encontrar em pecados e achar que é comum e que Deus respeita e que Deus entende seu coração. Só que conhecendo a verdade, meu amado, tudo que é engano, tudo que é errado se descobre pela palavra, trazendo sobre nós algo, trazendo sobre nós a verdadeira liberdade, porque a palavra de Deus é uma voz que clama, e clama principalmente nas ruas. A palavra de Deus não é uma voz que clama dentro dos templos. Eu não sei aonde que isso foi aprendido. Jesus não era um pregador de templos. Jesus por poucas vezes pregou nas sinagogas. João Batista não era um pregador de templos. João Batista era pregador no deserto. Pregava onde ninguém queria ir. Em lugar quente que não havia sombra e nem água. Eu não entendo de onde que se aprende isso. Que ser pregador de templos, ter um nome assoprado, ser famoso, ter salário, ganhar cachês para pregar em grandes denominações, isso é obra de Deus. Eu não entendo de onde que aprenderam isso. Porque Jesus Cristo, a própria palavra diz que ele era castigado, a sua aparência era castigada do sol. Jesus, ele pregava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, chamando as pessoas a se arrepender. Não era pregando chavinha de bênção, não era pregando chavinha de vitória, não era pregando chavinha de carro, de casa. Jesus não era chaveiro. Jesus era o pregador do arrependimento, que chamava as pessoas a se converter de seus caminhos maus, que chamava as pessoas a abandonar suas idolatrias e feitiçarias. Jesus era o pregador que chamava as pessoas a abandonar a sua homossexualidade, seu adultério, a sua ganância, a sua avareza, a deixar os ídolos de barro, os ídolos de pedra, os ídolos feitos pela mão do homem, que não pode salvar. Mas infelizmente, muitas pessoas já não tem Jesus como espelho mais, não tem Jesus como espelho. Espelho hoje são esses pregadores de renome, em que na internet estouram, em que seus nomes estão em todas as agendas. Só que esses não são exemplo para ninguém. Nunca passaram na pele que Jesus passou. Papa Francisco não é exemplo para ninguém. Nunca passou na pele o que Jesus passou e nunca vai passar, pregando o evangelho mentiroso, ensinando o povo a se dobrar diante de demônios feitos de gesso, ensinando o povo a comprar a fé através de amuletos. Por isso que nunca vai sofrer o que Jesus sofreu na pele.
Macedo nunca vai sofrer na pele o que Jesus sofreu, porque Jesus não era rico, Jesus não era empresário, Jesus não era milionário. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para com todos enriquecer diante de Deus. É a única riqueza que Jesus prometeu diante de Deus. Riqueza celestial, reino do céu, salvação, é a riqueza que Jesus prometeu. Por isso Macedo nunca vai saber o que é sofrer na pele. Macedo, R.R. Soares, Papa Francisco, líderes, empresários de religiões grandes, nunca vão saber o que Jesus sofreu na pele. E Jesus falou assim, sabendo que se alguém quiser viver uma vida piamente plena diante de Deus, sofrerão e padecerão grandes perseguições. Então se alguém quiser viver uma vida plena, uma vida em Deus, uma vida reta em Cristo Jesus, ele vai padecer e vai sofrer grandes aflições. Está sendo pregado isso? Com Jesus vão sofrer aflições se tentarem viver uma vida reta. É isso que prega-se em Goiânia? É isso que prega-se nesse país? Ou é o contrário? Você não pode aceitar esse sofrimento? É isso que está sendo pregado. Contrário. Ou seja, estão pregando o contrário, o evangelho da cruz. Ah, você não pode aceitar esse sofrimento. Você não pode. Você não pode. Jesus sofreu. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado. João foi degolado. Estevão foi apedrejado. Mas você não pode aceitar esse sofrimento. Não pode. Coitado. O homem está sendo agora... está sendo melhor do que os anjos, está sendo melhor que Jesus que sofreu. Só que Jesus, ele deixou bem claro, vocês vão padecer grandes aflições, vocês vão sofrer grandes perseguições, se vocês tentarem viver uma vida reta e plena diante de Deus. A Bíblia, como a palavra de Deus, ela desmascara o diabo todos os dias, mas as pessoas se negam a abrir seus olhos e enxergar a verdade. A Bíblia, como a palavra de Deus, sendo fiel, ela desmascara as mentiras do diabo, ela nos mostra a verdade diante de nossos olhos, mas quantos estão tapando os olhos para não enxergar essa verdade? Quantos estão endurecendo o seu coração para que a palavra da verdade não venha em seu coração produzir frutos? Muitos estão fazendo isso porque são filhos da desobediência, são filhos da perdição, são filhos da ira. Sabe quem que são os filhos da ira? Vamos ver na palavra de Deus. Os filhos de Deus, eles vão ser separados à direita, para então serem recolhidos para a glória junto de Deus Pai. Mas e os filhos da ira? A Bíblia fala em Mateus 25 que vão ser separados à esquerda de Cristo para serem então lançados em trevas exteriores, aonde Jesus vai dizer: apartem de mim, vocês que praticam iniquidade. Então existem dois filhos na terra, um é o filho de Deus e outro é o filho da ira. Um é o filho da obediência, outro é o filho da desobediência. Os filhos da desobediência, eles vão cair no colo do diabo. Os filhos da obediência, eles vão subir para a glória de Cristo, vão abraçar a Jesus Cristo para serem consolados no colo de Jesus Cristo. E você tem vivido essa vida, meu amado, a vida que vale a pena do céu, a vida que vai te resultar numa vida de salvação, ou você tem vivido a vida que vai te resultar uma condenação eterna? Cuidado, porque o fim desse caminho não tem como sair. O fim desse caminho não tem uma porta de saída. Do inferno vai erguer os olhos, vai ver que está em chamas e tormento, mas não vai achar porta de saída em lugar nenhum. Por isso Jesus te convida a entrar pela porta da salvação. Jesus diz em João capítulo 10: eis que eu sou a porta das ovelhas. Entrai pela porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Achará pastagem quem entrar pela porta. E Jesus é a porta. A única porta que conduz ao Pai, a única porta que conduz à salvação é Jesus Cristo.
É Cristo quem abre a porta para que você possa desfrutar da salvação. Efésios 2, versículo 4 diz: mas Deus ele é riquíssimo. A Bíblia está falando que Deus ele é rico, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Essa riqueza que os discípulos de Valdomiro não querem, essa riqueza que os discípulos de Papa, de Edir Macedo não querem seguir, os discípulos de R.R. Soares não querem essa riqueza, porque a Bíblia fala que Deus é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em benignidade, riquíssimo em amor. Mas, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso aqui é uma riqueza que Deus mostra. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, mas uma das riquezas maiores de Deus é a misericórdia. E muitos rejeitam a misericórdia. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, mas a riqueza maior do que essa é o amor. E essa riqueza muitos não querem. Querem ter status e querem ter conta gorda. Querem ter prosperidade na terra, mas não querem ter vida com abundância com Deus. Estão trocando o eterno pelo momentâneo, estão trocando o verdadeiro pelo falso, estão trocando a salvação pela condenação. Essa é a grande realidade vivida nos tempos atuais, em que muitos trocaram a salvação pela condenação, trocaram a vida de descanso por uma vida de tormento eterno, em que Cristo, tentando nos vivificar, insistem em viver como mortos espirituais em seus delitos, em suas feitiçarias, em suas inimizades com Deus, em seus caminhos maus. Se arrependa, se converta, para que seja apagado seus pecados. Maria não vai te livrar na hora da morte. Vai adiantar rogar ela nem agora, nem na hora da sua morte. Ela é serva, ela não é senhora. Ela é serva, ela não é rainha do céu. Ela é serva, ela não é santa. Ela é serva, ela não é mãe. A Bíblia fala que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. E o que nós podemos dizer contra a verdade da palavra de Deus? A Bíblia fala em Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Coríntios capítulo 13. Não podemos nada contra a verdade. Contra a verdade não há argumentos. Como que você vai argumentar contra a palavra de Jesus? Porque Jesus falou: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Em outras palavras, somente Jesus subiu ao céu. Depois de Jesus, não ouço falar que Maria subiu na Bíblia. A Bíblia não fala, os papas falam, mas a Bíblia não diz. Os homens dizem, as pessoas dizem. Os papagaios de pirata eles dizem, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Está aí algo que é mais importante do que o Papa diz, do que os padres dizem, do que os homens dizem, e é a palavra de Deus. Algo maior do que o que você pensa é as Escrituras, é a lei de Deus. O que a Bíblia diz te leva à vida eterna com abundância. Mas o que a Bíblia não diz, meu amado, o que a Bíblia não diz são doutrinas de demônios, são espíritos enganadores, fábulas, heresias destruidoras. E nisso muitos têm crido e apoiado a sua fé. Debaixo de heresias destruidoras, rogando para um Deus que não salva, clamando para um Deus que não pode libertar, para um Deus que não pode salvar, que é um Deus que se compra na livraria. Por isso que não pode te ouvir, porque tem olhos, mas não vê, ouvidos tem, mas não ouve, tem pés, mas não anda, é mudo, surdo, cego, paralítico. Por isso que esse Deus não pode te ajudar e não vai te rogar por você nem agora, nem após a sua morte, não vai te ajudar nunca. A Bíblia fala, lá no livro dos profetas: a imagem e escultura lançarás a fogo, não cobiçarás o que há sobre ela, nem a prata, nem o ouro, mas sim queimarás, lançarás a fogo. Foi isso que Deus mandou o povo do Egito fazer com suas imagens de escultura: quebrar, lançar a fogo, para que ninguém possa idolatrar esse ídolo.
É isso que a Bíblia nos ensina, amado. E é isso que nós devemos seguir, o que a Bíblia ensina. É isso que devemos ter como respeito. Deus, ele fala que nós não devemos respeitar os soberbos. Os soberbos, eles ensinam que você tem que adorar um pedaço de gesso. Os soberbos ensinam que você tem que fazer campanha para ser abençoado. Os soberbos ensinam que você tem que esfolar seu joelho numa escada diante de um santo. Diante de um santo que não é Jesus. É um santo de pedra que não se move do lugar. É um santo morto que não se move do lugar. Mas a Bíblia fala, bem-aventurado o soberbo. Ou melhor, bem-aventurado o varão que não respeita o soberbo. Em outras palavras, mais do que felizes os homens que não respeitam os soberbos. O diabo não tem que ter lugar, não tem que ser respeitado seus ensinamentos. Nós temos que respeitar a palavra de Deus e não a religião. A religião são frutos de ensinamentos de mentira. A religião são frutos de ensinamentos de demônios. São frutos de engano e de inimizade contra Deus. E o que nós devemos respeitar diante de uma sociedade como essa que estão vivendo idolatria e feitiçaria, que estão vivendo inimizades, bebedeiras, que estão vivendo em ganâncias e orgias. Nós devemos respeitar a palavra de Deus. Ela é a instrução que nos corrige, que nos ensina, para que possamos nós sermos aperfeiçoados diante de Deus para toda boa obra, para que sejamos diante de Deus instruídos para o caminho da salvação. Então Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Você coloca a pregação de hoje com a pregação da Bíblia, você vê que não tem algo verdadeiro. Porque a Bíblia fala que Deus é misericordioso, ele é rico, riquíssimo em misericórdia. Só que os soberbos, eles não querem essa riqueza, misericórdia, querem dinheiro, querem o Deus do dinheiro. Só que o Deus do dinheiro que não sabe é Mamon. É isso que não sabem, que Mamon é o Deus da riqueza. É que busca na Mega Sena, e que busca aos pés do Macedo, que busca aos pés do R.R. Soares, do Valdemiro Santiago. É esse que muitos estão buscando. É esse o Deus que o Brasil tem adorado, aquele que está escrito na cédula do real. Deus é fiel. Mamon. É esse que muitos têm idolatrado. Pois Jesus, ele nos comprou com bom preço para que nós possamos dar fruto para ele e possamos glorificar ele através de nosso corpo. Mas visto que os homens têm honrado mais a criatura do que o Criador através de seus corpos, a Bíblia nos mostra o quão infiéis têm se tornado os homens, se tornando filhos da ira e filhos da desobediência. Por conta de sua ignorância, muitos têm se tornado filhos da ira. A ignorância é o ato de rejeição da verdade, do conhecimento. Não há ignorância maior do que eu rejeitar o conhecimento da salvação, o conhecimento da palavra de Deus. Há uma ignorância muito grande que muitos conhecem muito bem sobre futebol, sobre novelas e etc., sobre os ganhadores da Mega Sena, quanto que vai ser sorteado a Mega Sena. Mas são ignorantes quanto ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. São ignorantes quanto ao caminho da verdade. E blasfemam do caminho da verdade, dizendo coisas vãs sutilezas. Deixando a riqueza de Deus, que é a misericórdia, trocando por uma riqueza momentânea, trocando por prazeres e pecados. Não troca Jesus pelo prêmio da Mega Sena, não troca Jesus pelo copo da cachaça, não troca Jesus pela iniquidade, não troca Jesus pela vida na droga, pela vida de orgia, não troca Jesus pelo prêmio da desobediência, pelo prêmio da ira, porque a ira de Deus vai cair sobre os filhos da desobediência. A Bíblia nos mostra isso. Em Efésios capítulo 2 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou também com Cristo. Então, em pecados nós vivemos ofendendo a Deus. Em pecados nós ofendemos a Deus. Em pecados nós estamos mortos. Como bem fala em Romanos 6. Romanos 6 diz: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele realmente mata e tem matado muitos. O que mais tem matado, em primeiro lugar, pessoas, é o pecado, isso ninguém está falando. As pessoas ficam muito espantadas quando falam que tem uma doença, um vírusinho por aí que está matando milhares. Mas tem um vírus que está na Terra desde o Jardim do Éden e que as pessoas não estão preocupadas e que tem matado já milhares de pessoas, que é o pecado. E não estão preocupados. Não estão preocupados com esse agente da morte que se chama o pecado. Estão preocupados com outras coisas, estão preocupados com a sua própria vida, estão preocupados com seus afazeres, com seus sonhos, com os desejos do seu coração. Mas o pecado está levando milhares para o inferno todos os dias. E não querem se arrepender, não querem que suas obras más e pecaminosas sejam ordenadas e abandonadas, não querem abandonar suas práticas más. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus. Você precisa voltar a honrar a Deus através de seus caminhos. Você precisa honrar a Deus através de sua conduta, porque o seu corpo é templo e morada de Deus. O seu corpo não é para ser morada de demônios. O seu corpo é para ser templo e morada de Deus. Não entregue os seus corpos a orgias e bebedeiras, porque o seu corpo é templo de Deus. Aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, também vai ser destruído por Deus. 1 Coríntios 6,17. Aquele que destruiu o templo de Deus, que é o teu corpo, também será destruído por Deus. Não quero usar o seu corpo em idolatria, isso é destruição. Não quero usar o seu corpo em infidelidade a Deus, isso é a destruição do teu corpo. Não quero usar o seu corpo em bebedeiras, isso é destruição do templo de Deus, que é o teu corpo. Não use o teu corpo para honrar ídolos, para honrar os homens, mas a Deus, para cantar louvores aos seus ídolos, mas sim para Deus. Porque o ídolo do futebol, ele tem se tornado um Deus na vida de muitos. Tem louvor, tem hinos de adoração do ídolo, tem a honra, a glória, os gritos de veneração, tem tudo que tem num culto para Deus, existe no futebol, se tornou o Deus de muitos. Tem o Deus chamado Maradona, o Deus chamado Pelé, que é o rei, mas só que o único rei verdadeiro e Deus verdadeiro, ele foi crucificado, foi coroado com coroa de espinho e ressuscitou. Esse Deus seu, ele não vai te salvar na hora da tua morte. Esse Deus seu, ele não vai te livrar do fogo do inferno quando você estiver lá em tormento. Esse Deus seu, ele não vai te dar uma gota de água quando você precisar lá no fundo do inferno. Por isso abandona o ídolo, o Deus do futebol, o Deus da prostituição, o Deus da cachaça, que é o diabo, que os engana e que tem destruído a tua alma, tem destruído a tua fidelidade diante de Deus, a tua retidão diante de Deus está sendo violada por causa da sua infidelidade. A palavra de Deus fala assim: torne-se o homem a Deus, volte-se o homem a Deus. Isaías 55. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, e torne-se o homem a Deus. Invocar enquanto ele está perto, e torne-se para Deus, que é benigno e misericordioso em perdoar. Você precisa se arrepender dos seus pecados urgentemente, porque após a morte segue a juízo e não vai ter purgatório, não vai ter direito de missa de sétimo dia. Você precisa se arrepender de sua imoralidade, de sua vida de pecados, porque após a morte não vai resolver fazer missa de sétimo dia. Você não vai ter direito a uma missa de sétimo dia. Alguém pode fazer missa de sétimo dia, mas não vai arrancar a sua alma de um lugar que não existe. Não vai arrancar a sua alma de um lugar que nunca existiu, chamado purgatório. Um lugar que Deus nunca mencionou em sua palavra, que é o purgatório. Esse é o evangelho dos padres, do Papa Dinheiro, dos Papa Dinheiro, e não evangelho de Cristo, evangelho do diabo e não evangelho segundo Jesus Cristo. Por isso, crer no Evangelho, será salvo tu e tua família. A Bíblia fala: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua família. Crer no Senhor Jesus Cristo é simplesmente você obedecer a sua palavra. Crer no Senhor Jesus Cristo é simplesmente você colocar a sua fé e a sua confiança no que está escrito. Porque o que Jesus ensinou, se nós praticamos, nós cremos nele.
Mas se nós estamos seguindo um evangelho falso que Jesus não falou, nós não estamos crendo nele. Se nós seguimos um evangelho diferente do que está escrito, a Bíblia fala que seja anátema, ou seja, em outras palavras, seja maldito. E muitos estão vivendo de maldição. É por causa disso, não é por causa de seus pais que pecaram e entrou a maldição hereditária, não, mas sim suas escolhas, sim a tua própria escolha. Você se tornou anátema, maldito por causa do evangelho de fábulas que você tem seguido, por causa de um demônio chamado Aparecida, que o Brasil está se dobrando diante dele, que muitos estão adorando como se fosse realmente um Deus, como se fosse um santo verdadeiro. É por isso que muitos têm se tornado anátemas, seguindo o evangelho falso, invocando os mortos, levando para os defuntos oferendas, água, acendendo vela. Você não sabia que isso é invocação aos demônios? Você não sabia que isso é invocação aos espíritos malignos? Você precisa ler o que está escrito em Eclesiastes 9. Você precisa conhecer o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9. Sabe o que está escrito lá? A Bíblia vai falar em capítulo 9 de Eclesiastes que até o seu amor, até o seu ódio, até os seus sentimentos, eles já estão mortos, separados de nós. E Eclesiastes 9 diz que os mortos não têm participação nesse século, nem do que acontece debaixo da terra, nem do que acontece sobre a terra, nem do que acontece nos céus. A Bíblia diz que os mortos não têm consciência nenhuma do que acontece nesta vida, porque a sua memória está no esquecimento. A sua memória entrando no esquecimento, não tem participação no que se faz debaixo dos céus. Não adianta levar flores no cemitério, não adianta levar um copo de água, pois é bem nítido na mensagem que Jesus prega em Lucas que os mortos não têm uma gota de água sequer. Você vê lá no livro de Lucas capítulo 16, onde Lázaro estava no seio de Abraão, mas o rico estava pedindo uma gota de água e não foi concedido. Não foi concedido. Não adianta colocar copinho de água no túmulo do morto, não adianta acender vela, porque se Jesus não foi a luz da vida na vida de um cidadão, se Jesus não é a luz da vida, não adianta acender vela, vai continuar em trevas do mesmo jeito. Não sei se alguém tem falado para você, mas acender vela são passagens que se abrem, são portais que se abrem para espíritos malignos atuarem. Eu não sei se falaram para você, mas o dia dos defuntos, o feriado de finados, são dias onde os feiticeiros estão fazendo oferenda para o diabo, e você, quando acende vela para os mortos, está fazendo com que esse trabalho seja ainda mais facilitado, porque acendendo vela para os mortos você está abrindo os sepulcros para os demônios, está abrindo principados e potestades, você está abrindo ali portas espirituais, portais do inferno, fazendo oferenda para demônios, levando um copo de água, levando rosas. É um dos dias mais hipócritas em que nós vivemos sobre a face da terra, onde os vivos não recebem flores, mas os mortos recebem, onde uma pessoa debaixo do sol quente com sede não leva um copo de água, mas no defunto do morto levam água. Não fazem o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é correto. Por isso Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Efésios capítulo de número 6 diz que a luz tudo manifesta. A luz, sendo a palavra de Deus, manifesta tudo que está no erro. O que está no erro é descoberto sim pela luz, que é a palavra de Deus. E Efésios diz, pelo que diz, Efésios 5, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Jesus que abre o entendimento, Jesus que tira das trevas e transporta para a luz. Jesus fez isso através de sua morte e ressurreição. Através da verdade do Evangelho, Jesus nos transporta das trevas para a luz. Jesus veio nessa manhã para libertar e resgatar muitos que estão em trevas para a maravilhosa luz. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da vida.
Quem caminha em luz nunca andará em trevas. Em trevas só andam os que rejeitam a Cristo. Porque com os lábios dizendo que crê em Deus, em suas obras mostram que não crê. Porque em sua obediência mostram que estão sujeitos a todo tipo de potestade maligna e não a Deus. Obediência a Deus. Obediência a Deus é fidelidade a Deus. Isso mostra que você está em luz. A infidelidade, desobediência a Deus te mostra que você está em trevas. Mas a Bíblia fala: a quem você apresenta o seu corpo em obediência, a esse você se torna servo, ou do pecado para a morte, ou da justiça para o juízo. Em outras palavras, ou você apresenta o seu corpo em obediência a Deus para a salvação, ou em obediência ao pecado para a condenação. Efésios 2, versículo de número 7, está escrito assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou as boas obras e preparou um caminho para que nós possamos andar nele, praticando as boas obras. O que seriam boas obras, amado? Boas obras seria caridade, boas obras seria ajudar o necessitado, boas obras seria fazer coisas boas diante de uma sociedade. Ou o que seria boas obras? Fazer coisas boas diante de Deus. Diante de Deus seria fidelidade, diante de Deus seria a obediência, diante de Deus seria o caminho da verdade, diante de Deus seria a justiça, diante de Deus o homem caminha em luz. Mas boas obras diante do homem é muito melhor, não é mesmo? Do que sobra do seu salário, você pega, ajuda alguém e você está quite, não é mesmo? Você faz coisas boas diante das pessoas e está agora tudo ok. Só que as boas obras que salvam não é que você faz diante dos homens, mas é que você faz diante de Deus. A obediência, a fidelidade, a submissão a Deus, a justiça, a retidão. Essas são as boas obras que Jesus veio para que nós pudéssemos alcançar por meio da graça. Porque nós não somos salvos pelas obras, está escrito em Efésios 2. Mas somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. É a graça que salva junto com a fé. É a graça de Cristo que nos salva junto com a verdadeira fé. E a verdadeira fé, como diz em Tiago 1, capítulo 1 de Tiago, é a obediência, é a fé com obras. É a fé que o homem confessa e ele pratica. A fé verdadeira que salva é a fé que o homem confessa com os seus lábios e ele pratica. Fé sem obras é morta. Crer em Deus sem obedecer é uma fé que não salva. Crer em Deus sem obediência é uma fé que não pode te livrar da condenação. Crer em Deus sem se sujeitar a Ele e seus ensinamentos é uma fé falsa e fingida, que não pode salvar e que não pode trazer a você vida eterna, porque está em Cristo a verdadeira fé. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem por tradições, a fé não vem por romarias, a fé não vem por invocar os mortos, a fé não vem por tradições ou qualquer outra coisa, não vem por fazer campanhas, a fé não vem por levar em procissão imagem de escultura, aquilo ali não representa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre que as imagens de escultura você tem que lançar fogo. A Bíblia fala em Êxodo 20 que você não pode se dobrar diante da imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, nem semelhança do que há na terra. Então fé verdadeira é o que a Bíblia ensina. O resto são sincretismo religioso e doutrinas de demônios que não pode salvar, mas e que tem conduzido milhares de pessoas à condenação por causa do engano. O engano é uma das maiores artes predominantes nesse país. Uma das maiores artes que se tornou como se fosse uma tradição nesse país é o engano. É algo cultuado nesse país, é o engano. As pessoas gostam do engano, das fábulas. Elas gostam e apoiam o engano, as fábulas, elas apoiam. Mas a verdade, as pessoas se mostram inimigas da verdade. Só que Paulo fala assim: porventura, eu me tornei inimigo de vocês falando a verdade.
Só que os inimigos da verdade, eles são inimigos de Deus, são inimigos de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nesta vida, que só pensam nas coisas de baixo, que só almejam uma vida próspera na terra, e se esquecem de uma vida eterna e próspera com Deus. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça foi manifesta na cruz. E a fé verdadeira é a obediência a Cristo. A obediência a Cristo só é possível se há o conhecimento da verdade. Por isso Jesus falou: examinai as Escrituras Sagradas, pois são elas que de mim testificam, são nelas que vocês encontram a vida. As Escrituras, conhecido como a Bíblia, a Palavra de Deus, para ser praticada tem que ser examinada. Não tem como você seguir confiantemente o que alguém pregou para você. De certeza você tem que é a verdade o que um padre está dizendo. Se você examinou o que está escrito, você vai ter certeza que é a verdade. Como você vai seguir o que um pastor está dizendo, se você não examinou o que está escrito, qual é a tua certeza que está sendo pregado a verdade, que você está seguindo a verdade? Porque Paulo fala que muitos falsificadores do Evangelho surgiram e surgiriam nos últimos dias. Paulo declara que muitos falsificadores do Evangelho iriam surgir, e surgiram muitos que estão falsificando a palavra de Deus. Os principais falsificadores da palavra de Deus hoje é você. Muitas pessoas se tornaram falsificadores, sabe como? Tendo conhecido a verdade, tendo conhecido o Evangelho verdadeiro, mas dentro do seu coração pervertendo a verdade, torcendo a verdade do seu coração, tornaram falsificadores da verdade. Não aceitam mais que o inferno é um lugar verdadeiro, não aceitam, porque são falsificadores da verdade. Não aceitam mais que há uma eternidade de tormento, por quê? Porque são falsificadores da verdade. Não aceitam que não há no céu outro além de Jesus, porque são falsificadores da verdade. A Bíblia fala que após Jesus ninguém subiu ao céu. Antes de Jesus você vê alguns que subiram. Enoque foi trasladado, Elias subiu na carruagem de fogo. Aí depois de Jesus ninguém mais subiu ao céu. Crê na palavra, crê nela, porque ela é a verdade de Deus na terra. É a voz que clama pela terra, é a palavra de Deus. Essa é a verdade que nós devemos crer, que é a palavra, João 17, versículo 17. Tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. Crê no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para salvar aquele que crê. Ou seja, a salvação depende de crer. Por isso Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Muitos não têm crido, mas porém serão salvos os que crerem. E os que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem já estão condenados. Sabemos que o dia do Senhor está próximo. E nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para que nós possamos viver nas obras dele, para que nós possamos andar nos caminhos dele. Efésios capítulo 2, versículo final. Fomos criados através do verdadeiro alimento, a palavra de Deus. Somos feituras de Cristo através do verdadeiro caminho, palavra de Deus. Então creia, siga o verdadeiro Cristo, seja você o verdadeiro discípulo de Cristo. Troca a devoção por Santo Antônio para ser discípulo de Cristo. Troca a devoção por Divino Pai Eterno para ser o verdadeiro discípulo de Cristo. Deixa de ser discípulo de Macedo para ser discípulo de Jesus. Deixe de ser discípulo dos homens enganadores para ser discípulo de Cristo. Porque nós somos resgatados para a sua maravilhosa luz, não para que sejamos escravos dos homens e seguidores de homens, para que sigamos o verdadeiro cabeça, que é Cristo, porque a Bíblia fala que Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos aprender com o Espírito Santo. Ele vai nos guiar, Ele vai nos ensinar e Ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas que nós temos ouvido.
Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém faça de você presa sua, presa de homens. Cuidado para que não faça de você negócio. Pois a Bíblia, as Escrituras nos alertam. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Jesus falou. Tomem cuidado para que ninguém venha te enganar por meio de filosofias, por meio de vãs sutilezas, por meio de promessas, por meio de tradições, por meio de alguma palavra. Tome cuidado, leia o que está escrito, examine o que está escrito, conheça a verdade única que é a palavra de Deus, para que você não venha se tornar presa de homens, escravo de falsos profetas, escravo de cães. Os cães, eles amam o dinheiro. Os cães, eles amam a idolatria, eles idolatram ao dinheiro, são servos de Mamon, que só pregam pelo dinheiro, que abrem as suas denominações religiosas por dinheiro, são cães gulosos que nunca se partam. O profeta Isaías, o profeta Jeremias disse, na verdade, esses pastores são cães gulosos que nunca se partam. Ele está falando especificamente dos que amam dinheiro. Os que amam a alma são os verdadeiros pastores que Jesus colocou para apacentar suas ovelhas. Mas os que amam o dinheiro, esses são os que o diabo levantou, porque eles são cães gulosos e nunca vão se fartar com o salário milionário, com o salário que estão ganhando, porque são cães. E esses, a Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 adiante diz, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os efeminados, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os beberrões, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Esse sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta será a segunda morte. Essa é a parte do falso profeta junto com os iníquos que praticam imoralidades, que praticam suas bebedeiras. Lago de fogo e enxofre. A menos que haja arrependimento até a última hora. Pois se arrependa hoje, não deixa para a última hora. A última hora nem sempre é igual para todos. Alguns, a sua última hora é antes de dormir. Porque dormindo, muitos partiram dessa vida e morreram num sono profundo e não houve como se arrepender. A última hora sua pode ser agora, a última hora sua pode ser daqui 5 minutos, daqui 5 horas, daqui 5 meses, 5 anos. Pois esteja preparado para quando o Senhor te chamar, que a tua alma esteja preparada para Deus, que você venha preparar a tua alma e adornar a tua alma para Deus, encomendando a sua alma a Cristo e não ao diabo através de suas obras. Se arrependam e se convertam para que sejam apagados os vossos pecados e venham o tempo do refrigério. Para
Deus.